ele precisa ir pra Copa do Mundo. O Neymar, o senhor Mano, tá bravo, hein? O senhor tá bravo, porque o que falam... Lembra que eu falei pra vocês? Que o Neymar, depois da Copa do Mundo, não ia ficar no Santos, independentemente de qualquer outra coisa? Todas as partidas que eu vi do Neymar em 2026, essa foi a melhor. Todo mundo sabe da qualidade que o Neymar tem. Não sei o que tem que dizer, que tem que ir ou se não tem que ir. Acho que quem tem que ir é quem é merecedor, então se ele merecer, com certeza ele vai estar. Tem a qualidade que ele tem, as pessoas perguntarem, acharem, julgarem que ele pode nos ajudar na Copa do Mundo. E não adianta me xingar, porque eu estou falando de fatos, o Atlético é um imenso freguês do Santos, na minha opinião. Gente. E após a grande vitória do time do Santos contra o Atlético Mineiro por 1-0 e que saiu barato, como disse o próprio Hulk, uma atuação gigante do Neymar que fez uma grande partida. Veja o que alguns comentaristas falaram sobre o craque. Confira só. Ele precisa ir pra Copa do Mundo. O Neymar, o senhor Mano, tá bravo, hein? O senhor tá bravo, porque o que falam... Lembra que eu falei pra vocês? Que o Neymar, depois da Copa do Mundo, não ia ficar no Santos, independentemente de qualquer outra coisa? É o seguinte, vamos lá. O que eu sei é que dificilmente ele fica no Santos, independentemente se ele for pra Copa do Mundo ou não. E o torcedor santista já tá bravo. Vai chegar uma hora que você, Neymar, você vai ser vaiado pela torcida do Santos. Escuta bem o que eu tô te falando, hein? Escuta, aí depois você não vem reclamar do torcedor santista que tem paciência de Jó. Pra você que é o torcedor do Santos, pra mim o maior time do mundo é o Santos. Nenhum time do mundo é maior que o Santos. Nenhum time no mundo é maior que o Santos. Nenhum. Pode ficar bravo comigo, corintiano, São Paulino, flamenguista. O Santos é o maior. Sabe por quê? Porque o Pelé jogou. O Pelé jogou no Santos, irmão. Pelé é o Pelé. Aí eu tenho um time como o Santos. Lê, vocês santistas. Neymar, gostei também da participação dele. Correu bastante, mostrou que tá bem fisicamente. Tomara que agora faça uma sequência de jogos. Porque não adianta nada chegar no meio de semana pela Sul-Americana e não jogar. Tem que jogar. Tem que jogar no meio de semana contra o Recoleta, tem que jogar no final de semana contra o Fluminense, tem que jogar no outro meio de semana contra o Coritiba pela Copa do Brasil, tem que jogar. Até porque o Ancelotti deu uma entrevista para o L'Equipe da França, falando, olha, o Neymar está no caminho certo, ele está indo bem. Se ele tiver 100% fisicamente, eu acho que isso aí é mais uma hipérbole dele, né? Ele vai ser convocado. Então, Neymar, você precisa jogar. Se você quiser ir para a seleção, mas a seleção é o que menos me interessa nessa história toda. Você precisa jogar para ajudar o Santos. É isso que você precisa fazer. É para ajudar o Santos. Para não ficar aquela sensação de que você voltou ao Santos apenas para fazer do Santos o trampolim para você disputar a sua última Copa do Mundo. Todas as partidas que eu vi do Neymar em 2026, essa foi a melhor. Fisicamente parece ser um outro Neymar. Correu, marcou, jogou bola, sabe, foi pra cima, com vontade, parecia estar mais seguro. Me animei. Se até agora a última convocação aí o Neymar tiver nessa sequência aí, vai pra Copa. E o Santos ganhou de 1-0, resultado justo, teve um gol anulado do Gabigol, o Bom Tempo perdeu um gol absurdo, né? O Santos poderia ter vencido por mais até, mas foi 1-0, mas importante a vitória. Agora, o time do Atlético Mineiro, gente, é muito limitado. O Atlético mal conseguia passar do meio de campo, errando passes fáceis. Time muito fraco. Então, vitória do Santos, justo. O Neymar vem aí. Acho que quem tem que ir é quem é merecedor, então se ele merecer, com certeza ele vai estar. Acho que a seleção brasileira é sempre assim. Tem muitos jogadores de qualidade e quem merecer com certeza vai estar lá para nos representar. E não adianta me xingar, porque eu estou falando de fatos, o Atlético é um imenso freguês do Santos, na minha opinião. Gente, é freguês de caderneta, fiel. Se organizou pelo brasileiro minimamente antes do jogo contra o fortíssimo e tradicional Puerto Cabello, que aliás hoje tomou 3-0 da Portuguesa de Arauri. Presta atenção, a Portuguesa de Arauri ganhou do Puerto Cabello, que ganhou do Atlético. Vocês entenderam o tamanho da trozoba do meio de semana na Sul-Americana? Pois é. Então, senhoras e senhores, o Atlético tem sérios problemas em vários setores e hoje ficou claro mais uma vez. Primeiro, compete pouco. Isso é grave para mim. E tem algumas explicações? Tem. O Lianco está claramente longe da sua condição física ideal. A contusão dele foi muito grave. Está claro que ele tem limitações nos movimentos. A lateral do Galo está o seguinte, presta atenção.
situação. Joga o Preciado, você pede o Natanael. Aí o Natanael joga, essa aqui é a volta do Preciado. E eu reafirmo, o Natanael não tem a mínima condição de jogar com a camisa do Atlético. Ah, tá pegando no pé, não tô. Seríssimas limitações e ponto final. Ah, mas fez um bom jogo um dia desse, Não adianta. Gente, ele não conseguiu fazer falta no lance do gol do Santos e o Moisés que fez o gol tá do meu tamanho, gente. Do meu tamanho. Eu até que não tô tão mal. O Natanael não prestou para matar a jogada, dá uma porra de um carrinho ali para salvar o lance. Ah, mas se ele fosse expulso não mudava nada. Não mudava nada, porque o Atlético jogava como se não tivesse ninguém por ali. Então esse gol e essa derrota vão muito para conta dele, mas vai também para conta dos demais, que fizeram um péssimo jogo, mais uma vez. Absolutamente nada funcionou, gente. Marcou mal, aliás, marcou muito mal, correu errado mais uma vez, deu espaço pra caceta pro Santos, que é um time limitadíssimo, é medonho esse time do Santos, não conseguiu levar problema pro gol do Brasão, porque o ataque não existe. Repito, o Atlético entrou em campo com o zagueiro limitado fisicamente, sem lateral direito, porque o Natanael é como se não tivesse ninguém por ali, sem volante, sem meio de criação e sem ataque. Em resumo, o Baba vai ter que seguir tirando leite de pedra com esse elenco aí. E rezar para chegar logo a parada para a Copa, a abertura de janela, para tentar buscar alguém que chegue e resolva o problema. Só para destacar, mais uma vez o ataque do Atlético não funcionou. E cadê os atacantes contratados? Sabe por que o Casserra... Sabe por que o Casserra não joga e entrou aos 41 minutos? Porque ele não tem qualidade para ser titular, gente. E a cada rodada, isso fica escancarado, que o Atlético gastou 10 milhões de euros e não resolveu o problema do setor. Vocês já imaginaram se o Hulk, que não jogou nada também, mais uma vez, tivesse ido embora para o Fluminense? Então o respiro do ataque é o Hulk, que não fez nada hoje, mais uma vez. É um jogo aqui, outro acolá. É um jogo ou outro que joga. Então um elenco extremamente desequilibrado, com jogadores de qualidade bem mediana, que foram contratados, à exceção, obviamente, do Vitor Hugo, mas também não consegue fazer milagre todo jogo. Então, para fechar, o torcedor atleticano garra no terço. O Neymar ficou, encheu o tanque, como a gente fala, o Gabriel também, o Gabigol. E hoje eles foram bem na partida, não vi os números ainda físicos deles, mas com certeza deve ter sido uma das melhores, se não a melhor partida do ano no quesito competitivo e físico deles. A tendência é ele se manter jogando. Você não precisa jogar domingo e quarta os 90 minutos a todo tempo. Naturalmente você consegue dosar para eles estarem inteiros em cada 3 em 3 dias. Uma bela vitória do time do Santos, que venceu o Atlético Mineiro, que não vive uma situação muito boa no atual momento. Essa partida do Santos, cara, assim, foi uma grande partida. O Santos jogou muito. No primeiro tempo, o Santos dominou o jogo por completo. Teve algumas polêmicas ali da arbitragem, inclusive o Cuca, ele tomou amarelo, aí depois tomou outro amarelo e acabou sendo expulso por conta de algumas polêmicas, pessoal. O que aconteceu durante o jogo? Aquele gol do Gabigol. Beleza que a regra ela é bem clara, entretanto, cara, assim, é uma regra que não faz sentido nenhum. Se aquela bola vai direto para o jogador do Santos e ele decide fazer o gol, não seria falta, não seria mão. Mas só pelo fato de ter pegado na mão ali e ter a bola ter ido direto para o gol, foi mão. Então, assim, é uma regra que não faz sentido. Beleza que o Santos conseguiu vencer, mas só por 1-0. Como eu falei, poderia ter feito 1, poderia ter feito 2, 3, 4 gols, porque o Santos sim dominou por completo o Atlético Mineiro, assim, que é um elenco extremamente limitado. Mas a gente também tem que analisar e ver que o Santos também é limitado, mas mesmo assim o Santos dominou o jogo por completo. Essa partida do Neymar foi uma das partidas mais boa que ele fez até nesse ano. Apesar de não ter feito nenhum gol, o Neymar, cara, assim, ele ajudou, ele correu, ele foi pra frente, ele conseguiu mostrar um bom futebol na partida de hoje, mesmo não participando do gol de maneira direta e nem fazendo um gol. E diante de tudo isso, eu quero muito saber a opinião de vocês, porque assim, a mídia, cara, assim, elogiou muito a partida do Neymar, e eu concordo, assim. O Ancelotti já deixou bem claro que o Neymar tá no caminho certo de ir para a Copa, e eu acredito que, de fato, o Neymar Júnior ele estará na Copa do Mundo esse ano. Comentem aqui, eu quero muito saber a opinião de vocês. Valeu, pessoal, e até a próxima.